E aí, essa galera do Mais Humanas, o melhor curso de humanas de Natal, já que eu tô nele, pode ser do Rio Grande do Norte, também pode ser do Brasil. E como eu viajo muito para fora do mundo, por que não? E aí, essa galera, espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos começar mais uma aula de filosofia para essa turminha massa, né, que a gente teve pouquíssimo contato no começo do ano, né, mas eu espero que as nossas aulas virtuais aqui estejam suprindo de alguma maneira a nossa necessidade de interação. Hoje, o lugar da minha aula está um pouco diferente das demais, né? A gente está tendo que se adaptar, a gente tem que se adaptar o tempo todo aqui em casa dinâmica, então, se aparecer alguém, um menino chorar, uma criança gritar, um cachorro latir, uma mulher passar, não se preocupe, vai ter que ser assim. Tcharam! Beleza? Mas espero que a aula, mesmo assim, valha muito a pena para todos vocês, senhoras e senhores. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Vamos nessa, galera. Hoje nós iniciamos um conjunto de reflexões sobre o empirismo. Lá no começo das aulas nós estudamos um pouquinho sobre o que é o empirismo. E nós acabamos de encerrar um ciclo sobre a filosofia racionalista e alguns dos seus principais nomes do racionalismo. Hoje nós vamos iniciar uma retomada do que é o empirismo, né, que tem como característica geral a valorização da produção do conhecimento a partir da experiência sensível, moçada. Ou seja, usando os 5 sentidos, nós aprendemos, o cérebro acumula informação, a razão acumula informação somente a partir daquilo que é experimentável, somente a partir daquilo que é testado, né? Palatável aos 5 sentidos, ver, ouvir, experimentar, cheirar e tocar. Tá? É a base do pensamento da ciência empírica ou do chamado método da ciência experimental. Então, nós temos aqui a seguinte característica crucial. Essa perspectiva empirista, ela favorece o surgimento, né, das hipóteses e teorias que devem ser baseadas no teste e na experimentação, ou na experimentação científica, chamada de experimentação científica, beleza? A gente sabe que um dos maiores influenciadores para esse tipo de reflexão é o filósofo clássico Aristóteles, que ao contrário de Platão, que valorizava o mundo da razão, ou o mundo da alma, ou o mundo das ideias, Aristóteles vai valorizar o mundo dos sentidos, ou a realidade que é notória, que é perceptível por meio dos sentidos. E a partir desse contato do corpo com o mundo, o ser humano acumula conhecimento. Esse grupo de aulas que nós estamos tendo é de um campo chamado de epistemologia, ou teoria do conhecimento. Então, hoje, nós vamos conhecer alguns dos principais filósofos do Renascimento, da modernidade, do nascimento ali do chamado pensamento liberal, ou do pensamento iluminista, tá bom? Humanista, renascentista, certo? Um conjunto de reflexões baseadas e sustentadas hoje, na aula de hoje, a partir do empirismo e da ciência dos sentidos. Ao invés de você, qual é o nosso objetivo? Ao invés de a gente parar no raciocínio lógico dedutivo, que é o raciocínio matemático, nós adentramos na experiência sensível dos testes, das experimentações. Beleza? É isso aí. A ideia do empirismo é o favorecimento de um conjunto de reflexões cujo corpo... Ó, o meu cachorrinho latindo aí. E o meu filho vai fazer ele fazer silêncio. O empirismo é o conjunto de experiências a partir dos 5 sentidos. A partir do que o corpo oferece para mim e para você como meio de alcance do conhecimento. No racionalismo, a mente não produz conhecimento, quer dizer, os sentidos, eles não produzem conhecimento sozinho. Primeiro, a mente está pronta para conhecer. A mente tem ideias inatas. Já no empirismo, a gente tem a ideia de que o conhecimento necessariamente precisa ser mediado pelos sentidos. Então, no empirismo, o conhecimento é mediado. Tá? A maneira de conhecer é mediada pela experimentação. O corpo é um instrumento metodológico para a aprendizagem, para a acumulação do conhecimento. E a mente, ela não é inútil, obviamente, ela recebe informação dos sentidos,
A partir de uma experiência, ela conclui o conhecimento. Então, há uma relação entre experiência, memória e conhecimento. Tá? No empirismo, eu preciso dessa sequência lógica. Beleza? Eu preciso que você experimente, né? Essa experiência gera uma memória, essa memória gera um conhecimento, gera um pensamento, uma ideia. Beleza? Desse modo, a gente, então, passa a estudar agora uma vertente da produção do conhecimento, uma parte da epistemologia que valoriza não necessariamente o conhecimento como um limite abstrato, mas um limite empírico, um limite do teste. O que vai determinar o valor do conhecimento é o quanto ele pode ser provado experimentalmente. Por esse motivo, o sistema filosófico rejeita qualquer outra observação do conhecimento meramente racional. Seria necessário, então, que o conhecimento fosse testado. Só seria gerado conhecimento somente se esse conhecimento fosse alcançado por meio dos 5 sentidos. O corpo como produtor de conhecimento para a mente, tá bom? O corpo como produtor de conhecimento da vida real, né? Do plano real, da existência real, por assim dizer. Beleza? Um grande nome do empirismo, né? Ou um dos grandes empiristas, apesar de que é dito que o primeiro grande empirista é o Thomas Hobbes, muitas vezes considerado o pai do empirismo, sem dúvida, John Locke é um dos primeiros sistematizadores mais aprofundados do empirismo. Ele desenvolve uma obra chamada Ensaio ou Investigação acerca do entendimento humano, né, no período de 1690. Tá? Ele escreve que só a experiência pode preencher o espírito com ideias. Locke defende uma corrente na qual se denomina, né, a ideia da tábula rasa, a mente, o homem como uma tábula rasa. Ou seja, nós somos uma folha em branco. E a partir do acúmulo de conhecimentos e de experiências, né, esse conhecimento vai marcando, registrando essa tábula rasa, que vai deixando de ser rasa, que vai deixando de ser uma folha em branco, segundo Locke, para passar a demonstrar conteúdo, para passar a demonstrar conhecimento de fato. Então, o termo empirismo, né, é uma variação entre as palavras latina e grega para dar a ideia de experiência, tá? De manipulação do objeto, e essa manipulação vai permitir conhecimento para a gente, tá bom? Ele descreve que a experiência vai preencher o espírito humano, porque a partir dessa concepção de experiência é que se desenvolve a concepção de espírito. Essa concepção de espírito humano, a partir do Renascimento, ela ganha força para deixar de ser uma coisa almática, abstrata, mística, e espírito vai começar a ganhar o significado de mente, tá certo? De mentalidade, ou daquilo que o cérebro produz a partir da experiência, baseado nas sensações. Então, o conhecimento seria gravado na mente a partir das sensações. Essas são algumas das ideias centrais do John Locke, né? Nada pode existir na mente que não tenha passado antes pelos sentidos. Esse é um pensamento, um aforismo atribuído a Aristóteles, mas que John Locke se apropria para poder explicar para nós que a mente só consegue produzir conhecimento baseado em experiência sensível, passando pelo ouvir, ver, sentir, experimentar e tocar. Sem a ação dos 5 sentidos, não haveria como verificar se algo é falso ou verdadeiro. Se um fato não pode ser verificado, ele não pode ser considerado conhecimento. Ele ficaria no campo da crença. Beleza? Então, alguns dos princípios filosóficos de Locke, talvez os mais importantes, a gente vai tentar resumir aqui para vocês. Está na ideia de sensações, óbvio, porque ele é um empirista. Então, o conhecimento era proveniente da experiência sensível, que tem origem em experiências ou em sensações internas e externas. Essas sensações internas e externas, elas vão gerar no sujeito
reflexões. Reflexão é o conhecimento propriamente dito. E as sensações são as experiências. Nós temos dois grupos de experiências. Nós vamos ter as experiências empíricas, né, externas, que estão associadas às ciências da natureza, tá? Aos fenômenos naturais do corpo. Por isso eu coloquei aqui a imagem do Isaac Newton, né? Locke era um admirador do pensamento newtoniano, né? Assim como também do pensamento do famoso químico Boyle, tá? E cuja experiência externa era aquilo que garantia conhecimento de fato. E as experiências internas das sensações são aquelas que são mais abstratas, como, por exemplo, paixão, intuição, vontade, desejo, medo, angústia, tá? Essas são as sensações internas. Tá? A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. A ideia dele é que quando a gente tem essas experiências sensoriais, nós construímos ideias simples. E essas ideias simples, elas vão se agregando e criando ideias mais compostas ou ideias mais complexas. Veja o exemplo que eu procurei colocar aqui para vocês. Para Locke, as ideias simples são como pequenos corpúsculos ou pequenos átomos que, quando são acumulados e colocados juntos por meio dos 5 sentidos, tá? A gente acaba criando um conjunto de informação que a gente vai chamar de informação complexa ou ideia complexa, fruto da nossa imaginação. A ideia simples é o pensamento isolado, a ideia mais básica sobre algo, tá? É a sensação e a interpretação mais básica que nós podemos ter sobre algo, né, sobre a realidade. E essas pequenas informações se juntam e criam um todo informacional, criam uma informação completa, cuja interpretação é dada por nós. Então, por exemplo, um tijolo é uma informação individual. Uma parede é aquilo que nós imaginamos ser consequência dos pequenos conhecimentos ou das partes menores do conhecimento. Se eu quero explicar, né, inclusive o modelo educacional proposto por Locke, ele vai para essa ideia imediata de que nós vamos explicar coisas complexas, nós precisamos primeiro partir das simples. É possível fragmentar o conhecimento para facilitar a experiência da aprendizagem, segundo Locke. Então, eu preciso fomentar o conhecimento a partir de ideias simples. E a partir das ideias simples, eu vou construindo as ideias complexas. Por isso, esse modelo explicativo aí embaixo. Essas ideias, elas são oriundas desse processo entre sensação e reflexão. Então, a partir das sensações, eu tenho as ideias simples. Quando eu vou construindo as reflexões, eu vou ter as ideias mais complexas, ou o conhecimento mais complexo, por assim dizer. Então, sensação é a minha experiência com o mundo. Reflexão é a atribuição de significado. Sensação sou eu sentindo. Somos nós como sujeitos da aprendizagem, como sujeitos do conhecimento, usando os 5 sentidos, né, da apreensão humana, do corpo humano, da existência humana, para acumular informação. A partir desse acumulado de informação que eu obtive por meio dos sentidos, eu concluo coisas, eu chego a determinados conhecimentos. E isso é o que Locke vai chamar de reflexão. A reflexão é o resultado da análise das sensações ou das informações acumuladas por meio das sensações, gerando assim o que Locke vai chamar de conhecimento. A gente faz isso, Locke era como todo bom empirista, Locke valorizava a ideia de que nós somos seres comparativos, que nós somos seres associativos, que nós aprendemos por comparação, que nós aprendemos por recordação, que nós categorizamos as coisas que nós vamos aprendendo e, a partir de então, nós ampliamos o universo das reflexões e aí sim, vamos para a combinação, abstração e racionalização. O que significa? Que primeiro a gente operacionaliza. Eu vejo, eu sinto, eu acumulo, eu lembro, eu organizo, categorizo. Depois eu pego essas categorias e vou ampliando. Vou dar um exemplo para vocês.
Ah, estou vendo que as plantas não se movem, já aqueles outros seres se movem. Esses que se movem, né, comparando, ó, estou chamando de animais. E aí eu vou sempre recordar o que é a planta e o que é o animal. Vou categorizar. São seres vivos as plantas? Sim, são, porque elas parecem morrer. Interessante. Mas os animais também parecem morrer, no entanto, não são plantas. O que eles são? São seres vivos com anima, com movimento, né? Com grau de complexidade existencial físico maior. Então, eu categorizei reino animal, reino vegetal. E eu passo, então, a categorizar as coisas. A partir de então, eu posso ampliar esse conhecimento. Reino mineral, reino animal, reino vegetal. Dentro dos reinos, eu começo a perceber que existe uma condição muito mais ampla do conhecimento, né? E a ampliação se dá exatamente nesse processo, quando eu começo a fazer a aplicação desse conhecimento, fazendo combinações, onde eu consigo, por fim, usar a racionalidade, né? Eu estou abstraindo do mundo concreto e transformando em ideias, né? Essas ideias são as divagações entre as ideias simples e as ideias complexas, que é um pouco do que a gente vai ver também com o próximo filósofo do empirismo, que é o David Hume, tá bom? Então, a partir desse jogo de sensação, né, entre as sensações e a reflexão, nós vamos chegando a conclusões sobre o que a gente mais quer e sobre o que a gente mais busca. A partir das sensações e das reflexões, eu entendo aquilo que me dá prazer, aquilo que dá amor, aquilo que me causa desejo, contentamento, esperança. De um outro lado, as experiências mais rejeitadas por nós vão ser associadas à dor, à ódio, a sofrimento, a medo, a inveja, tá? Então, há uma correlação entre aquilo que eu experimento e aquilo que eu sinto. Aquilo que eu experimento e aquilo que eu aprendo. Aquilo que eu demarco como sendo aprendizagem. Ok? Senhoras e senhores. Outro cara importante aqui, para a gente pensar um pouco, tá? É o David Hume. Hume é um importante filósofo escocês, talvez um dos caras que mais contribuiu para o surgimento da psicologia, tá? Vamos lembrar que ele já está muito mais próximo aí, né, do contexto da Revolução Francesa, do Iluminismo francês, né, do afloramento das chamadas ciências humanas, se distinguindo de vez, né, das ciências da natureza, esse caminho sem volta que vai ficar demarcado ali, principalmente no século XIX e depois consagrado no século XX. Hoje, no século XXI, a gente apenas experimenta do que eles criaram. Então, quem é David Hume? É o cara que vai contribuir principalmente com a compreensão, né, do princípio da causalidade para o pensamento científico. Não existe necessariamente uma conexão causal, mas sim uma conexão temporal na sequência dos eventos. O que é que David Hume quer dizer com isso? Bom, antes de mais nada, quero lembrar vocês que David Hume ele tem uma preocupação importante com a qualidade das ideias que nós temos a partir da experiência. David Hume é um cético, né? E exatamente por causa disso, a gente vai ver um pouco mais para frente, ele é rejeitado pela Igreja Católica, inclusive ele é perseguido, né, profissionalmente pelo catolicismo, né, por causa de suas ideias associadas ao ateísmo, tá? A frieza das conexões com o mundo abstrato, o mundo substancial. Então, segundo ele, né, o que é que a gente pode considerar como seguro? Aquilo que a gente consegue observar, aquilo que a gente consegue analisar. O conceito básico para ele é o método da evidência sempre como algo experimentável, né? Os sentidos é que vão permitir o conhecimento. Então, sem os 5 sentidos, sem conhecimento. Se eu não posso ver, se eu não posso tocar, se eu não posso perceber, eu não posso considerar como conhecimento. Na verdade, no máximo, eu vou ter algumas impressões que podem ser fracas ou fortes. As impressões fortes, a gente vai ver daqui a pouquinho, elas estão associadas aos sentidos dos seres humanos. A gente percebe as coisas e aquilo nos marca. A realidade nos impressiona, nos atinge. Assim como na escola estilística do impressionismo, tá?
estético, o impressionismo filosófico do David Hume é a ideia de que nós somos marcados pela impressão deixada pelas nossas experiências sensoriais. Então, as nossas experiências sensoriais, elas demarcam o nosso cérebro, elas geram racionalidade, e essas racionalidades vão gerar ideias. Perceba que é muito parecido com o que John Locke está falando sobre o que são as ideias, o que são as sensações e o que são as reflexões. Então, as impressões, para David Hume, são parecidas com o conceito de sensações para John Locke, que a gente acabou de ver. Impressões é tudo aquilo que a gente experimenta com o nosso corpo e gera algum tipo de informação que pode ser fraca ou forte. A primeira, né, as impressões, estão associadas aos nossos sentidos de fato. A segunda estaria associada a como nós representamos as nossas impressões. Qual é o significado que a gente dá para ela? Qual é o significado que a gente dá para o machucado? Qual é o significado que a gente dá para a relação com os números, com os sabores, com os gostos, tá? A demarcação da nossa memória se dá como resultado das impressões. Então, eu posso dizer para vocês que as ideias são resultado das impressões. Como ele era totalmente empirista, baseado nos 5 sentidos, né, ele acabou notoriamente, ele é influenciado pelo empirismo e pelo ceticismo clássicos, né? Isso é interessante porque, por causa disso e por defender essas ideias, ele começou a ser perseguido pela Igreja Católica. Então, a ideia é que ele se aproximaria muito mais do criticismo kantiano, né? Que é a ideia de que você nunca consegue conhecer a abstração das coisas, mas só o fenômeno das coisas. Então, acaba que o que importa é o resultado, é o fenômeno e não o noumeno, né? Não a ideia vaga. E muito mais ainda de Augusto Comte no que diz respeito de que só as respostas positivas importam. Hume, a gente pode considerar Hume aí um precursor do pensamento kantiano, né? Que é a ideia de que o conhecimento só se dá por meio de experimentação notória, a verdadeira verdade e a verdadeira ciência. E a verdadeira ciência é aquela obtida pelo conhecimento através da experiência, o conhecimento mediado. Então, para Hume, né, a aproximação também com o pensamento newtoniano, ela não é para menos. Porque Hume, ele se encanta com a experiência, né? Ele se encanta com aquilo que é testável, que é experimentável. E nesse mesmo período a gente vai ter Newton, né, criando a física clássica, né? Os modelos da física mecânica, as leis, as primeiras organizações do pensamento físico, né, que a gente aproveitou até a modernidade, em cima dos quais Einstein e o próprio Stephen Hawking vão trabalhar, né? Eu não acredito não que eu estou ouvindo isso. É importante você perceber que os fenômenos que a gente tem no nosso corpo, eles são todos resultados da experiência. Então, o que é que o David Hume vai fazer? Ele vai pegar o estudo da natureza, tá? E vai transformar o estudo da natureza em métodos viáveis para o estudo da filosofia empírica. Então, é um diálogo entre as ciências da natureza e as ciências metafísicas, ou a filosofia propriamente dita. Tá? Para David Hume, o que existe é a matéria. Nossas ideias são frutos somente e tão somente da nossa existência material em contato com outras matérias. Tá? A mente recebe apenas as impressões. E o corpo, né, ele não tem como a mente não tem como interagir diretamente com o mundo. Ela precisa ser mediada pelo corpo, ela precisa ser mediada pela experiência. Então, não tem ideia vaga. Para Hume, só tem ideia que é resultado da experiência. E é exatamente por isso que ele entende que as impressões, né, fortes são as percepções sensoriais, aquelas que nos atingem frontalmente e que nos inflam apaixonadamente e demarcam as nossas paixões. Já as impressões ou ideias fracas,
são a sombra interpretativa daquilo que aconteceu com a gente nas impressões fortes. Tá? Então, se eu coloco a mão numa panela quente, eu me queimo, e aí vem uma percepção sensorial fortíssima. A paixão, a força, o furor, né, do toquei e me queimei. A reação do conhecimento é imediata. Isso imprime no cérebro um conhecimento muito mais forte do que as impressões que são apenas derivadas de ideias vagas, vindas, né, do resultado dessa experiência com o passar dos tempos. Por exemplo, quando a gente está falando sobre alguma emoção puramente abstrata. Ah, o que é alegria? Bom, eu só posso responder mais objetivamente o que é alegria se alguma experiência me atingir de cheio e me deixar alegre. Mas só para conceituar o que é alegria, o que é felicidade, o que é tristeza, ficaria no campo das ideias fracas. Algumas experiências são meramente subjetivas. E para David Hume, essas experiências não trazem tanto conhecimento, na verdade, elas são, no máximo, resultados de conhecimento oriundos das impressões fortes, vindos das impressões fortes. Tá? E exatamente por negar, né, que há ideias perfeitas, que há um mundo ideal perfeito, né, justamente por afirmar que só os sentidos importam, só as coisas materiais importam, ele acaba se transformando numa espécie de inimigo do pensamento religioso vigente, né? Porque ele vai dizer o temor a Deus e ao inferno não nos levam a lugar nenhum, não produzem conhecimento, não existem pecados mortais, é totalmente desnecessário evitar determinados alimentos, né? E muito mais os rituais, frequentar rituais da estrutura religiosa acabam por ser desnecessários. Por isso mesmo, ele acaba sendo perseguido, né? Porque a religião só causaria isso, e aí talvez ele fale isso baseado na sua própria experiência. Para Hume, a religião causa perseguições, a religião causa fanatismo, brigas internas, brigas externas e censuras. Parece que o David Hume estava vivo aqui hoje, está vivo aqui hoje, analisando o quadro social brasileiro nos últimos anos, né? De 2014 para cá. Eu acho que a gente está mais religioso do que qualquer outra coisa. Nossas experiências estão muito fundamentadas no sentimento religioso do que no sentimento racional ou empírico propriamente dito, não é mesmo, senhoras e senhores? Impressões e ideias. Como eu já disse agora há pouco, as impressões estão associadas aos sentidos dos seres humanos, os 5 sentidos. Já a ideia de ideias, né, impressões e ideias, a segunda, né, que são as ideias, estão associadas às nossas representações mentais. Então, como ele rejeita tudo que é abstrato demais, né, ele acaba sendo perseguido pelo clero, porque para ele Deus seria um exemplo dessas abstrações. Obviamente, o clero, como fonte de poder, perseguiu aí as ideias do nosso querido amigo David Hume. Beleza? Gente boa, essa aula de hoje foi para você se deleitar no início do pensamento empirista. Revise essa aula, retome essa aula, veja, ambos, né, tanto Locke quanto David Hume, colaboram muitíssimo para as ideias da psicologia contemporânea, colaboram muitíssimo para as teorias do método científico contemporâneo, né, além das suas ideias, principalmente no caso de John Locke, que a gente vai retomar ele depois, né, na parte política do John Locke, tá certo? Para a gente poder degustar maiores informações sobre essas esferas do empirismo. Lembrando, a gente acabou de ver as ideias mais importantes de David Hume e de John Locke. Por isso, se ficou alguma dúvida, volta e revisa tudo. Beleza, galerinha? Um grande abraço para você. E olha, gente, de coração, tamo junto. Aguardando ardentemente o momento da gente voltar a se encontrar em sala de aula. Até lá, não perca a esperança, viu? Não perca jamais a vontade de continuar caminhando. Não perca o foco no seu objetivo. É muito importante estar focado para superar os desafios dessa era tão dificultosa. Mas, mais ainda, não perca a sua fé. Eu espero que você continue conectado com o seu coração, não apenas como a sua mente está conectada com as nossas aulas, mas que sua mente e seu coração possam se conectar com a esperança maior para a nossa vida a partir da fé. E eu quero compartilhar um pouco dessa fé com vocês. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar muito. Até a próxima aula, galera. Um grande abraço. Creia que ainda há esperança para todos nós, viu?
nesses dias a gente tá de volta. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente.